Olá, meu nome é Luiz Fernando Reis, sou responsável pelo site matematicamuitofácil.com. O endereço do nosso site aparece no alto do vídeo, aparecerá no rodapé do vídeo e também aparecerá na descrição dessa videoaula e aí na forma de um link. Basta você clicar que você terá então acesso ao nosso site matematicamuitofácil.com. Por lá, o amigo vai encontrar o conteúdo completo do ensino fundamental. Toda a parte de álgebra, toda a parte de aritmética, temos um pouco de geometria ainda, mas é muito pouco. Então você que está se preparando para o Enem, para o vestibular, para um concurso público, para uma escola técnica ou para uma escola militar, você que está no ensino médio, precisando recordar conceitos e conteúdos do ensino fundamental, e você que está no quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo e nono ano, não deixe de visitar nosso site. Por lá você encontrará o material completo para seu estudo. E o nosso site é totalmente gratuito, você fica livre para navegar o tempo que você precisar, pelo conteúdo que você precisar. Tá certo, gente? Não deixe de visitar o nosso site, não. Vale a pena. Vamos à nossa videoaula. Dando continuidade às nossas resoluções de questões de concurso, vamos fazer a 55ª questão aplicada por esse importante concurso, que é o concurso do Colégio Naval, perfeito? Essa questão foi aplicada em 2005, é uma questão de geometria, uma questão que eu reputo como uma questão simples, um nix é igual a raiz de 3 centímetros, perfeito? É uma unidade que ele usou como base e essa unidade vale raiz de 3 centímetros, tá bom? Ele mediu na unidade nix as diagonais de um hexágono regular de lado 1 centímetro e encontrou para as menores x e para as maiores y. Quer dizer, para as diagonais, né? As diagonais menores é x e as diagonais maiores é y. Esse x e y a gente nem vai precisar usar, só fica como um dado aí interessante, só um dado complementar. Pode-se concluir que x e y são respectivamente, ou seja, respectivamente. Então é na ordem, né? Quer dizer, ele quer saber a diagonal menor e a diagonal maior. E já estou falando de diagonal menor e a diagonal maior pelo seguinte. Isso aqui é um hexágono inscrito numa circunferência, perfeito? Num círculo, tá certo? Olha lá, o hexágono ABCDEF, perfeito? 6 lados, tá certo? A gente sabe que os ângulos internos de um hexágono são sempre iguais a 120 graus, cada um deles, perfeito? Tá claro? E vamos lembrar o seguinte, o lado, né, do hexágono inscrito é exatamente igual ao raio da circunferência que o circunscreve. Perfeito? Então, olha só, esse pedacinho que vai de A até o centro é 1 centímetro, do centro até um lado qualquer, né, a um vértice qualquer também seria 1 centímetro, tá claro? Bom, olha só, vamos traçar as diagonais? A gente sabe que diagonal é o quê? Um segmento de reta que une dois vértices não consecutivos de um determinado polígono, no caso aqui o hexágono. Se eu ligar de A até F, eu tenho um lado, se eu ligar de A até B, eu tenho um lado. Agora, se eu ligar de A até E, dois vértices não consecutivos, eu terei uma diagonal. Ora, essa aqui será a diagonal menor. Olha a diagonal maior, A até D, é justamente o diâmetro, olha lá. Né? Se um polígono, gente, tem número par de lados, né, uma de suas diagonais sempre divide-o ao meio, exatamente ao meio, dividindo em duas partes, né? Dois semipolígonos, digamos assim, perfeito? O hexágono tem 6 lados, então ele sempre vai ter uma de suas diagonais, né, sendo o diâmetro, perfeito? Essa será, no caso, a diagonal maior. Sabe por quê? Essa outra diagonal AAC, ela é exatamente igual à diagonal AF, perfeito? Ela subentende dois triângulos, perfeito? Que têm lados respectivamente iguais e ângulos iguais. Então, não tem jeito. Essa é igual a essa, então essa diagonal AC é a mesma diagonal AE, e com isso eu concluo que o nosso hexágono tem dois tipos de diagonais, né? Uma diagonal menor e uma diagonal maior. É isso que a gente vai fazer. Perfeito, gente? Vamos lembrar o seguinte. Esse triângulo que está aqui formado, eu tracei uma perpendicular. A gente sabe que a perpendicular traçada num triângulo isósceles, que é o caso do triângulo AEFE, ela também será bissetriz, ou seja, se esse ângulo é 120, a metade será 60 graus, e eu vou formar um triângulo retângulo de lados, né, de ângulos, né, 30 e 60 graus, e a gente sabe que a gente pode aplicar um pouco de trigonometria no triângulo retângulo a ele, perfeito? Vamos lembrar aqui, ó, quem é o seno de 60, né? O seno de 60 é o cateto oposto, no caso AG, perfeito? Sobre a hipotenusa 1 centímetro. Tá claro isso? Então vamos achar esse valor aqui, tá certo? Depois eu vou achar outra, olha aqui, ó. A AD, então essa diagonal AGF, né? Digamos, a diagonal menor é AE, a diagonal maior é AD.
Tá claro? Mas ele pergunta isso, né, em função de Nix, dessa unidade aqui. Então a primeira providência minha é calcular o lado desse hexágono regular nessa unidade Nix. Vamos fazer isso? Olha só, um Nix vale raiz de 3 centímetros. Então 1 centímetro, que é o lado do hexágono, 1 centímetro, né, que é o lado do hexágono, valerá x Nix. Vamos calcular isso, ó. X raiz de 3 é igual a 1, e daqui eu tiro a conclusão que o meu x será igual a 1 sobre raiz de 3, que eu racionalizo e me leva a quanto? Ó, raiz de 3 sobre 3 nixes. Perfeito? Então, estou descobrindo que o lado do meu hexágono é raiz de 3 sobre 3 nixes. Tá bom? Agora vamos lembrar o seno, a história que eu contei ainda há pouco do seno. Quem é o seno de 60, gente? Vamos lembrar, o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2, perfeito? Então, eu vou escrever o seguinte, ó. O seno de 60 é igual a quem? AG, né? Essa metade da minha diagonal menor, perfeito? Ó, o AG, perfeito? Ó, sobre quem? É o cateto oposto a G sobre a hipotenusa AF. Eu já sei que a hipotenusa, esse AF, é o lado do hexágono que já está expresso em nix, né? Eu já sei que esse lado vale raiz de 3 nix. Então eu tenho o seno de 60 é igual a G sobre raiz de 3 sobre 3, perfeito? Vamos lá, quem é o seno de 60? É raiz de 3 sobre 2, perfeito? Esse é o seno de 60, é bom guardar isso, né? Normalmente a gente tem que guardar o seno de 60 e o seno de 30, perfeito? Cosseno de 30, cosseno de 60. E se puder guardar também as tangentes, seria interessante, né? Porque a gente está sempre usando, vira e mexe esse triângulo aí, tá bom? Então eu tenho raiz de 3 sobre 2 é igual a G sobre raiz de 3 sobre 3. E aí fica fácil, né? Quem é 2AG? Olha só, quem é 2AG? É raiz de 3 vezes raiz de 3, que dá 3, sobre 3, que dá 1. Então 2AG é igual a 1. Eu acabei de achar, 2AG não é o que eu quero? Ó, AG e aqui também é AG, são iguais, né? Ou seja, o AE é justamente quanto? O AE é igual a 1. A diagonal menor que ele está chamando de x é justamente 1 nix. Perfeito? Vamos guardar esse elemento. É 1 nix, perfeito? Quer dizer, é um número inteiro, então. Pelas respostas que eu estou vendo aqui, olha lá. Eu já estou vendo, ó, um número inteiro. Já estou vendo que a letra C está despontando como uma favorita para ser a nossa resposta certa. Perfeito? Vamos ver a diagonal maior agora, gente? Eu sei que a diagonal maior é formada por quem? É o diâmetro, perfeito? Ou seja, é 2 vezes o lado. Eu não acabei de descobrir, né, que o meu lado mede raiz de 3 sobre 3 nixes? Então, quem será o diâmetro? Será o dobro desse lado, ou seja, dobro do raio, né? Isso, ó, será 2 raiz de 3 sobre 3. 2 raiz de 3 sobre 3 nix é o y, né? É a diagonal maior. Então, descobri que a diagonal menor é um número inteiro, 1 nix, e a diagonal maior é o quê? É o número irracional, 2 raiz de 3 sobre 3, isso é um número irracional, a nossa diagonal maior. Minha resposta certa, como eu estava desconfiando, né? É realmente a letra C. Um número inteiro, que no caso é 1 nix, porque lembra bem, ele quer a diagonal menor e a diagonal maior nessa unidade criada ali, que é o nix, tá bom? Então, nessa situação eu tenho quem? Olha lá. Diagonal menor, 1 nix, é um número inteiro. Diagonal maior, 2 raiz de 3 nixes, isso é o que? Um número irracional. Resposta certa para essa bonita questão do Colégio Naval é o item C. Muita gente errou aqui porque esqueceu da história do nix. Então fez as questões e aí acabou errando, né, esse item correto, né? Você marca, nota que a letra D, se eu não brincar com essa coisa do nix, se eu fizer direto, eu vou descobrir que a resposta D seria a correta. Perfeito? Por isso que é importante a gente usar realmente o nix para descobrir que a letra C é a correta. Quem nos falou, professor Luiz Fernando Reis, responsável pelo site matematicamuitofácil.com. Reafirmo daqui o convite para que os amigos visitem o nosso site. Gostou da videoaula? Clique com a mãozinha, com o polegar voltado para cima e não deixe de se inscrever em nosso canal Matemática Muito Fácil aqui dentro do portal YouTube. Dessa maneira você poderá acompanhar, né, e ser comunicado sempre que nós postarmos uma nova videoaula. Gente, obrigado pelo carinho, obrigado pela atenção e até a nossa próxima videoaula.